Bom, para finalizar esse assunto de equações trigonométricas, eu vou corrigir alguns exercícios que eu pedi na aula passada e alguns que eu não pedi por conta de ter mais contexto de equação do que a própria trigonometria, tá? Então, vou fazer alguns variados aqui, a gente vai dando uma olhada. Olha só, na página 47, tem lá, no exercício 17, vamos fazer ó, rapidinho, ó. Por exemplo, letra A. Letra A, primeiramente ele dá o intervalo. Sempre a gente tem que ficar esperto com o intervalo, tá? Ele falou que é de 0 até 2π. Quase 2π, né? Não chega a encostar no 2π. Quais valores o seno de x dá zero? Bom, pela aquela tabela anterior, que eu não vou mostrar agora, a gente já tem que guardar, eu pedi para vocês guardarem. Então, olha só, quando que o seno dá zero? Bom, o seno dá zero, ó, se eu fizer um esbocinho rapidinho, lembrando que o seno está na vertical, né? Onde está o zero? Está exato no π e no próprio zero. Então, qual que é a solução desse exercício? Bom, solução são os dois valores possíveis para o seno da zero, que é 0 e π. Fim. Tá? Não tem rosco, só a gente saber pelo próprio ciclo, de tanto que a gente trabalhou. Tá? A gente está trabalhando bastante com o ciclo. Olha a letra B, por exemplo. B é seno de x igual a menos 1. Quais valores de x o seno dá menos 1? Bom, só um, que é esse aqui. Então, solução, que valor é esse aqui? Pô, a gente já tem que ter guardado, é o 3π sobre 2. Tá? Lembrando que não vai usar grau aqui, vai ter que usar o radiano. Então, a gente tem que decorar os radianos. E a gente pode colocar vários. Ó, vou para a letra E. Vou falar um pouquinho de cosseno. Cosseno de x igual a menos 1. Qual o valor de x o seno dá menos 1? Bom, o seno está na horizontal de menos 1 a 1, exatamente no π. Então, solução é igual a π. Se eu guardar esses valores pelo ciclo, fica bem tranquilo, certo? E aí, ó, posso usar mais alguns exercícios. Olha o 18. Letra A. Mesma coisa, o intervalo é de 0 até quase 2π. Não chega a encostar. Seno de x igual a raiz de 2. Qual valor o x é raiz de 2? Tá? Lembrando que raiz de 2 sobre 2, perdão. Aí se a gente for lembrar dos valores notáveis, eu sei que é 45 graus. Só que eu tenho os simétricos, não tem? Tem. Então, raiz de 2 está aqui, que é o π sobre 4, né? Quais são os outros valores? Tá? Eu tenho lá os simétricos, menos não, 3π sobre 4 aqui. Qual o outro aqui embaixo? 5π sobre 4, lembra que eu já falei isso na aula para vocês? Até na online eu falei também, né? Que segue o padrão dos ímpares aqui, 7π sobre 4. E aí, quais valores o seno dá raiz de 2 sobre 2? Bom, positivamente, o π sobre 4 e o 3π sobre 4, porque o seno é positivo na parte do primeiro e do segundo quadrante, na parte superior, como ele está na vertical, né? Então, qual a solução disso aqui? π sobre 4 e 3π sobre 4. São dois valores agora que eu tenho, entendeu? Por isso que muito importante a gente ter trabalhado com os simétricos. Olha a B, a diferença da B. A B, seno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2. Bom, se a gente lembrar da raiz de 3 sobre 2, qual o valor do ângulo para o seno da raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2 seria o 60, né? Que seria o π sobre 3. Aí, só que, ó, π sobre 3, certo? Só que ele quer o negativo, porque eu sei que no primeiro e no segundo quadrante é positivo. Então tem que pegar os simétricos do terceiro e do quarto quadrante. Que são quais valores? Bom, 4π sobre 3 e o 5π sobre 3. Esses são os valores negativos para dar. Então, solução: 4π sobre 3 e 5π sobre 3.
Então, sempre tem que guardar quadrante, sinal, ângulo em radiano, os notáveis. Então, tudo um conjunto. Você viu que a gente guardou todo esse semestre, é um conjunto de valores aqui. Então, primeiro os notáveis, depois os simétricos, depois nos quadrantes, depois o sinal, depois os pontuais aqui nos extremos. Então, é treino, calma. Então, acho que nesse caso aqui fica mais tranquilo esses valores pontuais. Por quê? Porque pode aparecer alguns exercícios desse tipo aqui. Olha o 19. O 19 é bem tranquilo, acho que a maioria conseguiu resolver. Mas vamos lá, ó. Resolva as equações a seguir para x de 0. Ops, não, ó. Ó, olha só o que eu anotei aqui. Eu ia apagar, mas antes de eu apagar, eu vou mostrar. Aqui, tá vendo que agora tá menor ou igual? Se tivesse menor ou igual, o 2π também entraria. No caso desse exercício, o 2π não tá entrando. Então, por exemplo, seno de 2π. Quanto que é o seno de 2π? 0. Quanto que é o cosseno de 2π, por exemplo? 1. Só que o 2π não está entrando. Então, ele não vai entrar nessas contas que a gente fez anteriormente também. Então, por isso que olhar o intervalo é bem interessante. Então, o 19, ele falou assim, ó, letra A. Raiz de 2 vezes seno de x menos 1 igual a 0. Isso aqui é uma equação. Eu não vou mexer nesse arco aqui de dentro. Eu vou mexer no seno em função de tudo, tá? O seno é a incógnita, não o x. Tá? Podia ser seno de θ, por exemplo. Seria a incógnita. Então, como é que eu trabalho com isso aqui? É uma equação de primeiro grau comum. Letra de um lado, número do outro. Esse menos 1 passa para lá. Mais 1. Então, vai ficar raiz de 2 seno de x igual a 1. E esse raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Seno de x é igual a 1 sobre raiz de 2. Ah, acertei, pronto. Não. Por quê? Porque ele não está racionalizado esse valor. E outra, eu não sei nenhum valor aqui que dá 1 sobre raiz de 2, né? Se eu racionalizar, essa é a racionalização mais simples, né? Que eu multiplico pelos dois radicais. Racionalizado, raiz de 2 sobre 2. Quais valores o seno dá a raiz de 2 sobre 2? Bom, a gente já até fez o anterior lá. Não precisa nem voltar. A gente já sabe que vai ser o π sobre 4 e o 3π sobre 4. Deu para entender que agora eu tenho que fazer toda essa junção aqui de para lá, para cá, fazer a conta de um lado para o outro? Exatamente, tem que isolar e tudo mais. Então, cuidado, que isso vai aparecer várias e várias vezes. Olha só, eu vou mostrar um para vocês aqui que pode acontecer, tá? Olha esse aqui, olha o 20. O 20 é interessante. O 20 eu não pedi, provavelmente, mas olha só o 20. Se 2 cosseno ao quadrado de θ menos 3 cosseno de θ mais 1 igual a 0, ele quer saber o valor de θ, tá? Alguma situação que está acontecendo aí. O que está acontecendo aqui? Como é que eu resolvo isso? Bom, a gente tem que perceber que isso aqui é uma equação de segundo grau, senão não vai sair. Ó, finge que isso aqui é um x, seria x quadrado, e esse aqui seria x e 1. Então seria 2x ao quadrado menos 3x mais 1, por exemplo. Isso aqui é uma equação de segundo grau com função de seno. É uma equação trigonométrica. Então eu trabalho ela como se fosse uma equação de segundo grau normalmente. Então, o que a gente faz normalmente? Bom, o A aqui, ó, o A vale 2, né, que está multiplicando o cosseno ao quadrado. O B vale menos 3, que está multiplicando o cosseno de θ. E o C igual a 1. Vamos calcular o delta aqui? Vamos. Delta dá b ao quadrado menos 4ac. Vai dar 4 menos... 4 não. O b é menos 3, então vai ficar 9, perdão. Viu? Fica fazendo de cabeça direto. 9 aqui, menos 4, vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 1. Tá? Então vai ficar delta aqui, 9 menos 4 vezes 2, 8. Delta igual a 1. Certo? E aí, vamos fazer Bhaskara? Vamos. Seria como?
menos B. Então, quer dizer, qual que é cócta? Né? Cócta é o próprio cosseno de θ. Cosseno de θ é igual a menos B. Então, menos com menos. Vou até nem colocar agora, vamos fazer devagar. Mais ou menos raiz de 1 sobre 2A, que é o 2 vezes 2. Então, vai ficar 3 mais ou menos 1 dividido por 4. Certo? Aí, vamos lá. São duas possibilidades para o cosseno. Cosseno 3 mais 1 dividido por 4. E o outro cosseno 3 menos 1 dividido por 4. Certo? Quanto que vai dar isso aqui? 4 dividido por 4, 1. E aqui 3 é meio. Então, os valores de cosseno, eu achei então, ó. Cosseno de θ pode ser 1 ou meio. Certo? Agora vamos dar uma olhada nas alternativas agora. O que eu tenho lá? Letra A. θ igual a π sobre 4. Bom, quando o cosseno for θ e der 1, é π sobre 4? Não. Seria quanto que o cosseno é 1? O cosseno é 1 quando for 0 ou, pensa aí, 2π. Mas o 2π não vai entrar por causa do intervalo, certo? Ele deu um intervalo? Ah, olha só. Do intervalo, que bacana. O θ está entre 0 e π sobre 2. Ele não está mais entre 0 e 2π. Tá? Π sobre 2, lembrando que é 90. Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que ele está no primeiro quadrante. Tá? Tem algum valor que o cosseno dá 1 no primeiro quadrante? Tem, o 0. Tá? Só que não é π sobre 4. Então, a letra A, a alternativa A, está incorreta. A alternativa B. Seno de θ igual a 1. Tem como θ ser π sobre 2? Nessas situações aqui? Não, porque ou aqui vai ser 0, tá? Ou aqui vai ser quanto que o cosseno é π sobre 2? Π sobre 2 não, 1 sobre 2. Pensa lá nos arcos lá. Seria cosseno de 60. Lembra o cosseno de 60 que é meio? Então, e quanto que é o 60? Π sobre 3. Então, as duas soluções aqui, ou é 0, ou é π sobre 3. Tá? Então, vamos lá. Seno de θ igual a 1? Não, porque quando o cosseno dá 1, quando for o θ for π sobre 2. Então, a alternativa B também tá errada. Vou até colocar as alternativas para a gente olhar aqui. Mas você pode colocar na apostila. Ó, letra A, alternativa A. θ igual a π sobre 4. Ou θ igual a π sobre 6. Letra B. Então, essa aqui a gente já viu que não é, porque o θ tem que ser ou 0 ou π sobre 3. Alternativa B. Seno de θ igual a 1 ou seno de θ igual a meio. Bom, não dá, né? Para o seno de θ ser 1, teria que ser π sobre 2. E não é essa situação. C. Próximo. Seno de θ é igual a 0 ou seno de θ igual a raiz de 3 sobre 2. Bom, seno de 0 igual a 0? Sim. Seno de π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2? É. Então é a alternativa C. Vamos dar uma olhada só nas outras para a gente confirmar? θ igual a π sobre 4, bom, já não é. A gente já viu aqui que não é por essa. E a letra E, θ igual a 0? Sim. Ou, olha o que ele falou aí, ou cosseno de θ igual a raiz de 3 sobre 2. Não, porque o cosseno de raiz de 3 sobre cosseno de π sobre 3 que dá meio, não raiz de 3 sobre 2. Então, a alternativa C, viu como é um exercício que
pede trigonometria e equação de segundo grau. Olha só que chega a ser bizarro, né? Mas é tranquilo. Tá? Então, fiquem mais tranquilos com isso aqui. Bom, vamos dar uma olhada em mais algum aqui que seja interessante da gente fazer. Deixa eu ver aqui uma. Vamos pegar uma de equação agora para a gente terminar, a senão ela vai ficar muito extensa com muito exercício pesado. Vamos pegar aqui um de equação aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui um bom. Página 49, exercício 25, letra A. Como é que vai funcionar isso? Olha só. No intervalo x, aqui é 2π, eu quero valores de cosseno de x maior que raiz de 2 sobre 2. Bom, qual que é a diferença desse para as equações? Bom, se fosse igual, a gente já saberia qual eram os valores. Agora eu quero saber o intervalo de valores que seja maior que esse. Ó, fazer um. Não precisa fazer com compasso em casa nem nada do tipo, tá? Eu só estou fazendo aqui para ela ficar um pouco mais caprichosa, tá? Olha só. Vou fazer rapidinho para ela não ficar muito extensa. Ó, pega aqui. Faz rapidinho. E... tá aí. Aí, olha só. Quais valores o cosseno é raiz de 2 sobre 2? Bom, ele é raiz de 2 sobre 2. Bem, tá de outra cor. No π sobre 4, certo? Que é o 45 graus. Tem algum outro valor? Tem, que é o simétrico dele. Aí embaixo, que é o 7π sobre 4, que a gente já falou sobre ele no começo da aula. Aí, ó, simétrico aqui. São os valores iguais. Só que eu quero saber os valores... bonitinho esse. Maiores. Tá? Então, olha só. Aqui... exatamente igual a raiz de 2 sobre 2. Os maiores seriam daqui para lá, certo? Aqui, ó, daqui até aqui tem quanto? 1, né? E aqui menos 1. Então, o máximo que eu vou chegar no cosseno é 1. Então, os valores maiores que raiz de 2 sobre 2 são esses ângulos que pegam desse intervalo para lá. Como assim? Vou dar um outro exemplo. O cosseno de 0 dá quanto? 1. Ele vai subindo, né? O arco vai subindo. O que, que vai acontecendo com os valores do cosseno? Vai diminuindo até chegar no 0, certo? Então, daqui para cá são valores menores do que raiz de 2 sobre 2. Ó. Se eu fosse pegar um outro aqui, ó, um π sobre 3, por exemplo, que é o 60. Quanto que é o cosseno de 60? Meio. Meio é menor do que raiz de 2 sobre 2. Então, ó. Tá vendo? Todos esses valores são menores ao cosseno. Então, daqui para cá são os maiores. Então, olha só. Esse intervalo daqui para cá são os valores maiores que raiz de 2 sobre 2. E esse intervalo daqui para cá são valores maiores que raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho duas soluções. Por que eu tenho duas? Porque o 2π não vai entrar. Se o 2π entrasse, eu podia até colocar daqui para cá. Mas como o cosseno, o 2π não entra no cosseno aqui, nesse intervalo, então eu vou ter que fazer duas soluções separadas, né? Daqui para cá e daqui para cá, certo? Então, se eu abrir a solução, x pertencente a R, tá o quê? O meu x tem que ser maior ou igual a 0 até o π sobre 4. Até o π sobre 4. Ou ele tem que ser maior que 7π sobre 4 e menor do que 2π, porque o 2π não entra no intervalo. Ó, tem que ser maior que esse até encostar aqui, mas não encosta porque não é maior ou igual. Esses são os valores maiores do cosseno. Então, a diferença da inequação para a equação é que não é um valor só. Se fosse igual, era só colocar esse e esse, um abraço. A inequação são um intervalo de valores, então não é um valor só. Então, tem que montar um intervalo bonitinho, a solução desse jeito. É um pouco mais chato? É, mas não aparece muito. Então, você pode ficar um pouco mais tranquilo.
certo? Então, acho que mas o procedimento é sempre o mesmo.